Esta é mais uma aula de filosofia. Nós iremos continuar abordando a temática falando sobre viver com justiça. Então, nós iremos para o tópico: em que mundo queremos viver? Então, por causa dos avanços científicos e tecnológicos dos últimos séculos, a gente vive em um mundo marcado pelo conhecimento e pelo progresso em muitas áreas. Por outro lado, ainda temos muito a avançar no que se refere à questão da justiça social, já que milhões de pessoas permanecem à margem dos conhecimentos e dos benefícios conquistados pela humanidade. Então, existem leis e documentos e acordos entre as nações que estabelecem igualdade de direito. Contudo, um olhar mais atento para a realidade encontra inúmeros exemplos de desigualdade e injustiça, mesmo em relação aos direitos fundamentais, como a questão da saúde, da moradia, da educação e da segurança. Pensando nas desigualdades presentes no mundo social, o cantor e compositor inglês John Lennon, ele escreveu uma canção chamada Imagine. Nela, o Lennon ele sonhava com um mundo sem fronteiras, sem desigualdades, onde as pessoas viveriam em paz. O refrão dessa canção, em tradução livre, diz que posso ser um sonhador, mas não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós e o mundo será um só. O sonho de um mundo melhor também faz parte da investigação de muitos filósofos, como a gente irá ver a seguir a ideia de alguns filósofos com esse tema sobre a questão de viver com justiça. Então, não só filósofos, mas vários artistas, eles abordam essa temática, né, sobre a questão de como viver em um mundo melhor, que infelizmente a gente sabe que acaba sendo só um sonho, né, uma utopia, né, que existem muitas pessoas que acabam não praticando a justiça e fazendo com que o mundo ele seja tão desigual e injusto. Mas vamos lá para a ideia de alguns filósofos sobre esse tema. Olhar de filósofo. Então, que relação podemos estabelecer entre a filosofia e o mundo que vivemos? Essa é uma pergunta que muitos pensadores já levantaram, chegando a diferentes respostas. Então, alguns concluíram que filosofar é compreender como as coisas realmente são. Outros, eles concluíram que se trata de questionar como elas poderiam e como deveriam ser. Então, portanto, além de observar o mundo real, esses filósofos eles também refletiam sobre outros mundos possíveis. E a gente vai começar a conhecer a ideia de alguns deles. Então, vamos começar pelo Thomas More, que é o Thomas More, da Inglaterra do século XVI. O More, ele imaginou e descreveu uma ilha em que as relações humanas elas fossem harmoniosas, pacíficas e justas, e deu à ilha o nome de Utopia, que significa sem lugar ou lugar nenhum, e destacou a ausência da propriedade de bens materiais entre os cidadãos utopianos. Desde então, a palavra utopia passou a ser utilizada com dois sentidos principais. A primeira foi projeto impossível de se realizar. Segundo, ideal que move as ações humanas como o horizonte do qual as pessoas tentam se aproximar. E nessa ilha, né, que ele criou, dando o nome de utopia, teria ausência de propriedades privadas, né? Aí ele falou uma utopia. Aí a ideia de utopia, por isso que tem a ver com essa questão de impossível, não é uma utopia, um sonho, é algo que não pode concretizar nem ser realizado. Vem daí da ideia do Thomas More. Vamos para a ideia do próximo filósofo. E aí a gente vai abordar aqui a ideia segundo Jean-Jacques Rousseau, francês, né, da França do século XVIII. O Rousseau imaginou como teria sido a vida das pessoas antes da primeira delas cercasse um terreno, afirmando-se propriedade dele.
Segundo esse filósofo, o grande erro das pessoas foi acreditar nisso, o que gerou as desigualdades sociais, os privilégios e a exploração de uns sobre os outros. Para diminuir essas injustiças, ele acreditava que as decisões políticas deveriam considerar a vontade geral do povo e não apenas os interesses de alguns privilegiados. Então, temos diferenças naturais, mas a desigualdade social foi criada pelos seres humanos. Então, ele tem uma ideia de que o homem nasce bom e a sociedade que corrompe. Então, essa questão de que quando o homem cercou um determinado terreno, território, então, afirmando ser dele, então surge essa questão, que foi o grande erro, surge essa questão da desigualdade, que a partir daí as pessoas começaram a, vamos dizer assim, a se achar dono de determinada terra e dizer que era dela, né, trazendo essa questão da desigualdade, porque aí alguns teriam uma parte maior que outras. Então, como ele diz, né, temos diferenças naturais, mas a desigualdade social ela foi criada pelo homem, a partir do momento que ele com que surge, vamos dizer assim, essa ganância e esse egoísmo por parte do homem. E aí nós iremos para a próxima teoria, que é do John Rawls, Estados Unidos do século XX. Ele imaginou um modo de alcançar a sociedade que ele considerava mais justa possível, criar uma política para compensar e corrigir injustiças herdadas pelo passado. Assim, deveria ser estabelecidas leis e ações que dessem prioridade aos menos favorecidos, a fim de ampliar suas oportunidades sociais. Enquanto isso, os mais favorecidos deveriam diminuir suas expectativas de crescimento econômico, a fim de promover a igualdade de oportunidade para se progredir, então, oportunidades sociais. Se você não soubesse quais seriam suas condições naturais e o lugar que ocuparia no mundo social, gostaria de viver em uma sociedade que oferecesse oportunidades iguais ou desiguais para seus membros. Então, segundo segundo esse filósofo, então, as pessoas aí que são as desfavorecidas, né, elas teriam que ter mais oportunidade, enquanto as pessoas que já tinham muito, elas tinham, vamos dizer assim, tipo que estacionar até aquelas pessoas que tivessem menos oportunidade pudessem equiparar aí para que as pessoas obtivessem mais igualdade. Aí, para finalizar nossa aula, deixo para vocês a atividade que vocês aí vão encontrar na página 13. Então, tem essa atividade, né? Diz: após conhecer a ideia desses 3 filósofos, escolha um deles como referência para um exercício de reflexão. Imagine como seria a vida das pessoas em um dos seguintes mundos possíveis. Aí depois, né, vocês compartilham as ideias. Nesse caso, vocês fazem a anotação, fazem a justificativa de vocês e enviam para mim. Aí a segunda questão é para registrar, né? Que vocês irão escolher uma das 3 ideias, que já está apresentada a primeira questão. A segunda questão é o complemento da primeira. A primeira vocês vão escolher, a segunda vocês vão justificar o porquê, né? Como é que vocês acham que as pessoas iriam viver nesse mundo, segundo as ideias dos filósofos que vocês escolheram. Aí aqui é ética e cidadania. Aí dizem: cada item a seguir, reflita e discuta se é um tipo de sociedade possível ou impossível de se realizar. Aí, se julgar impossível, digam por quê. Se julgar impossível, digam o que precisa ser feito para que ela de fato se realize. Então, ele vai letra A. Na letra A, vocês acham que é impossível ou é possível? Se for impossível, por quê? Se possível, vocês irão dizer um fato que caracteriza que seja possível em cada uma dessas questões aí, tá? Da letra A até a letra H. A terceira questão: para aprofundar suas reflexões sobre desigualdade e justiça social, considere as afirmações do escritor brasileiro Reinaldo
Bugarelli. Ele faz a leitura e responde a questão abaixo, certo? Não esquecendo, ao término de responder a atividade, enviar para mim. Então, até a próxima aula.